princípio independent, tá? First, né? Então, o primeiro foi o fast, o segundo, independent. Independent é o seguinte, ele diz que um teste não pode depender do outro, tá? Muito importante isso. Um teste. O que é não pode depender do outro? Cara, eu tenho que ser capaz de executar esse meu teste sozinho, se eu quiser executar, né? Um teste não deve criar condições para o próximo teste. Sabe quando você faz um teste, aí ele altera um dado, esperando que o teste seguinte vai usar esse dado alterado, e é esse aqui o teste seguinte? Não. Então, para que a gente tenha independência entre os testes, cada teste tem que ter a sua própria condição, tem que ser capaz de criar a sua própria condição, ou já tem que ter a condição criada para ele, sei lá, pela massa de teste que você está usando, etc. Tá? Para que você, né, terceiro ponto, você seja capaz de executar cada teste individualmente e executar todos os testes em qualquer ordem, né? Então, assim, eu tenho que ser capaz de, se eu quiser bagunçar tudo a ordem dos meus testes aqui, eles vão ser executados. Por que isso, gente? Porque quando um teste depende do outro, o que acontece? Normalmente, o primeiro que falha, ele gera uma reação em cadeia nos testes seguintes, e isso acaba dificultando bastante o diagnóstico de, legal, falhou naquele lá, mas falhou naquele lá porque alguém falhou antes, ou foi realmente uma reação em cadeia, quem que alterou o dado, quem não alterou. Então você pode ter até a situação de você esconde determinados problemas por conta disso. Então, esse é um dos pontos até que eu imagino que seja um desses que eu falei, coloca isso como um alvo, porque eu imagino que dos projetos de muitos, né, e eu falo isso porque eu vejo os projetos da galera por aí, não é exatamente a coisa mais simples do mundo você ter todas as condições prontas para cada um dos testes. Mas coloca isso como um alvo, tá? Então vai construindo. Se você principalmente estiver construindo um teste do zero, se já puder construir ele com esse princípio, você vai aos poucos melhorando as condições dos testes no seu projeto. Beleza? Outra questão sobre independência, né? Duas estratégias que o Uncle Bob coloca para você eliminar as dependências entre os testes, né? Primeiro é você trabalhar com alta coesão, que é o extremo oposto do alto acoplamento, tá? Você tem alta coesão tendo baixo acoplamento. E o outro que ele coloca que é o princípio DRY, né? O Don't Repeat Yourself, né? Então, quando você é capaz de fazer com que cada um dos testes eles sejam coesos e eles não sejam repetitivos, você começa a criar essa independência maior entre os testes. Até trouxe uma frase aqui do livro Pragmatic Programmer, acho que eu estou na frente, inclusive, aqui, um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Lá no Pragmatic Programmer, eles colocam um ponto que ele fala o seguinte, vou traduzir aqui livremente, tá? Mas ele fala, nós queremos desenhar componentes que sejam autocontidos. O que é um componente autocontido? Eles colocam independente e com uma única um propósito único e bem definido. Tá? Então, percebe que a forma com que você desenha o seu componente também vai afetar diretamente a forma com que você vai definir os seus testes. Então, muitas vezes, eu até vou falar um pouco sobre isso aqui num outro ponto, pode ser que para você escrever o teste bem feito, o teste do jeito que precisa realmente, talvez você tenha que fazer uma refatoração, como eu já falei aqui, talvez você tenha que reescrever o seu componente, mudar o seu componente, enfim. Então, os testes eles caminham muito próximo da forma com que a gente desenha a nossa aplicação. Outra coisa sobre independência, né, eu até mencionei aqui rapidamente, é você buscar sempre o baixo acoplamento, né? Então, eu gostei dessa figura até, né, que ele coloca, que em vez de você ter os seus componentes assim, né, ou seja, mais do que a figura, né? Deixa eu dar um olá aqui. Alex Gamas, fala Alex, beleza? Bem-vindo, boa noite. Então, em vez de você ter os seus componentes assim, você ter os seus componentes assim, tá? Então, isso é o baixo acoplamento. Alguns exemplos que eu já ouvi, né, que ajudam a ilustrar. É o seguinte, se um componente sabe muito o que o outro está fazendo, isso é um alto acoplamento, isso é ruim. Será que eles deviam estar separados? Será que eles já não deviam estar juntos? Né? Se um componente
ele necessariamente precisa do estado que um outro componente está gerando, isso é autoacoplamento, isso é ruim, tá? Então isso fere diretamente o princípio da independência aqui do seu teste. E tem coisas no seu código que você pode fazer, né, que já vai melhorar isso também na hora de escrever os seus testes. Por exemplo, isso aqui, né? Se ao invés de você, por exemplo, né, um add user, em vez de você escrever esse add user assim, né, botando lá cada um dos parâmetros, cria um objeto user e passa o objeto. Ah, mas esse objeto pode mudar à medida do tempo. Sim, o objeto muda, mas o contrato aqui, a assinatura desse método acaba não mudando. Então, o impacto que você gera, tanto nos seus testes quanto nos clientes até da própria aplicação, eles são bem minimizados e, no caso dos testes, ficam bem melhores mesmo. E, nesse caso aqui, ainda melhora, aumenta a independência do seu teste. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!